Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas, amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Lucas 14. Lucas capítulo 14. Lucas 14, nós vamos ler do verso 25 até o verso 33. Lucas 14, 25 ao 33. Amém? A palavra do nosso Deus diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez nesse momento, entregando diante de Deus nossa vida, pedindo que Ele fale aos nossos corações. Pai, nós te damos graça, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Deus. Agradecemos ao Senhor porque uma vez mais o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui na Tua casa, podermos cultuar o Senhor, de podermos buscar a Tua face, buscar a Tua presença. E agora, Deus, que nós estamos diante da palavra do Senhor, onde nós vamos expor a Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos faça férteis, ó Deus, diante da Tua palavra, que o nosso coração seja um terreno fértil, Pai, pronto para receber a mensagem viva da palavra do Senhor. E que a Tua palavra, Senhor Deus, ao cair ao nosso coração, ela possa produzir transformação, ela possa produzir mudanças realmente na vida e no coração de cada um de nós que aqui estamos, ó Pai, que adentramos nessa noite a esse templo. Jesus, se faça presente nas nossas vidas, se faça presente no coração de cada um, se faça presente no nosso meio, passeia, Senhor Jesus, no meio da Tua igreja, tira toda a distração, e que a Tua palavra possa ficar gravada no nosso coração, a fim de que nós possamos verdadeiramente vivê-la em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, ó Pai. Amém, Senhor Deus. Irmãos, aqui nesse trecho que nós lemos, nós vemos que Jesus ele conta aqui duas parábolas. E ele conta essas duas parábolas aqui nesse trecho, quando ele percebe que havia muitas pessoas seguindo ele. Num dado momento, Jesus está caminhando, de repente ele olha para trás, ele vê uma multidão de pessoas vindo atrás dele, caminhando com ele. E por que isso aconteceu? Porque o ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus aqui nesse mundo, estava despertando cada vez mais e mais um grande interesse nas pessoas. Afinal de contas, ninguém ensinava como Jesus. Jesus era diferente de todos os líderes que os judeus estavam acostumados a ouvir e a ver. Jesus ensinava com autoridade, né? As pessoas ficavam admiradas com o seu ensino. E somado a isso, Jesus também realizava muitas curas, Jesus realizava muitos milagres, ele vinha com grandes sinais e demonstração de poder. Então as pessoas começaram a seguir Jesus com esse intuito. E não somente isso.
Essas multidões também acreditavam que Jesus iria estabelecer um reino secular, né? Ali em Jerusalém. Ele ia libertar os judeus das mãos do Império Romano, porque quem governava sobre os judeus naquele tempo era o Império Romano, e aí essas pessoas estavam acreditando que Jesus era aquele que havia vindo do céu para libertar o povo da escravidão, né? Para libertar o povo do Império Romano. E diante disso, muitas pessoas ficaram interessadas em Jesus. Eles falam assim, puxa vida, ninguém ensina como Jesus. Ninguém faz esses mesmos sinais que esse Jesus, que esse homem faz. Curas, milagres, demonstrações de poder. E somado a tudo isso, esse vai ser o nosso libertador. Esse vai ser aquele que vai nos libertar das garras do Império Romano. Então muitas pessoas ficaram curiosas para ver e conhecer Jesus mais de perto, de ver os seus grandes sinais, ver Jesus fazendo as suas grandes maravilhas. E aí então Jesus, num dado momento, ele percebe que havia gente demais o seguindo. E Jesus então naquele momento ele entende que as pessoas não haviam compreendido o que realmente significava ser um discípulo dele. Tinha muita gente indo atrás de Jesus porque essas pessoas não tinham compreendido o preço que deve ser pago para se tornar, para ser um discípulo fiel de Jesus Cristo. Jesus percebe que essas pessoas não entendiam qual era o propósito da sua vinda a esse mundo, que era para salvar o pecador. Jesus não tinha vindo a esse mundo para estabelecer um reino terreno. Ele tinha vindo a esse mundo para trazer salvação ao pecador, aquele que precisava da graça, aquele que precisava do perdão, mas que não tinha como ter acesso a Deus pelos seus próprios meios, somente por meio de Cristo Jesus. E Jesus, então, diante desse fato, ele conta duas parábolas com a finalidade de filtrar a multidão que estava ali diante dele. Ele queria separar aqui, com essas duas parábolas, aqueles que eram os verdadeiros discípulos dele, daqueles que estavam apenas interessados, mas não comprometidos com ele. Ele queria fazer uma separação daqueles que estavam seguindo a ele verdadeiramente, porque queriam Jesus acima de tudo, queriam andar com Cristo, queriam pagar o preço para ser seu discípulo, e separando daqueles que estavam ali só porque gostavam do que ele podia fazer, estavam interessados no reino secular que ele poderia estabelecer. E aqui, meus irmãos, nós compreendemos um fato importante. Quando Jesus ele faz esse filtro, ele quer filtrar essa multidão. Jesus, ele nunca esteve interessado, e ele continua não estando interessado, em montar um fã-clube aqui dele nesse mundo. Jesus, meus irmãos, nunca esteve interessado, nunca se preocupou em se tornar alguém popular e arrastar o maior número de pessoas. Jesus não tinha essa preocupação. Ele não mudava a sua mensagem a fim de que a mensagem dele pudesse ficar mais palatável, a fim de que a mensagem dele pudesse ser mais doce, mais atraente às pessoas, não. Jesus não tinha objetivo nenhum de reunir uma multidão de admiradores descompromissados. Jesus não queria isso. Jesus, na verdade, ele queria verdadeiros discípulos que o seguissem de fato, que o seguissem de verdade. Interessante notar, meus irmãos, que Jesus, durante o seu ministério terreno, ele nunca enganou as pessoas para ter mais seguidores. Ele nunca tentou mudar a mensagem dele para que mais pessoas pudessem seguir a ele. Mas, pelo contrário, ele sempre preferia ter poucos. Mas os poucos que o seguissem verdadeiramente e que estavam dispostos a ir até o fim com fidelidade, estavam dispostos a pagar o preço de ser um discípulo real, de ser um discípulo verdadeiro. Jesus aqui nesse texto, nesse trecho, nessas parábolas, ele vai mostrar algo interessante. Ele vai mostrar para mim e para você que a salvação é de graça. Você não precisa pagar pela tua salvação, porque quem paga é Jesus, e ele já pagou por isso. Salvação é de graça, mas ser um discípulo de Jesus Cristo custa tudo. Ser um discípulo de Jesus Cristo custa tudo. É o que ele vai falar para nós aqui. E aqui, meus irmãos, cabe uma primeira reflexão. Por que nós seguimos a Jesus? Queria que você respondesse isso no seu coração nessa noite. Por que você segue a Jesus Cristo? Será que nós realmente compreendemos quem Jesus é de fato? Será que realmente compreendemos qual que foi o propósito
propósito da vinda de Jesus Cristo a esse mundo? Será, meus irmãos, que nós estamos no meio da multidão de interessados, ou então nós fazemos parte daquele pequeno grupo de discípulos verdadeiros que entenderam o preço que era necessário, que era preciso ser pago para andar com Cristo Jesus? A qual grupo de pessoas nós estamos? Nós pertencemos, nós somos da multidão de interessados? Ou parte daquele grupo de pessoas que querem Jesus de verdade? Estão dispostos a pagar o preço que for preciso, que for necessário para ir com Cristo até o fim das suas vidas? Meus irmãos, fato é que hoje existe uma multidão que segue Jesus. No Brasil, nós somos mais de 40 milhões de evangélicos, pessoas que dizem que são seguidoras de Jesus. Mas existe uma multidão hoje seguindo Jesus, não porque compreendeu quem ele é de fato, e o que realmente significa ser um discípulo dele. Hoje em dia, existem pessoas seguindo Jesus porque acham que Jesus é o meio de se conseguir a sua prosperidade financeira, de conseguir uma prosperidade na sua vida. Hoje em dia tem pessoas seguindo a Jesus porque acham que ele é uma espécie de gênio da lâmpada mágica, que você vai esfregar a lâmpada ali, vai sair um gênio que é Deus, que é Jesus, e você vai fazer os 3 pedidos e ele vai conceder os pedidos que o teu coração deseja. Tem gente, meus irmãos, que está seguindo Jesus porque vê nele uma forma de resolver os seus problemas. Eu estou passando por um problema na minha vida, eu estou passando por um problema no meu casamento, um problema no meu trabalho, uma crise financeira, e se eu buscar Jesus, ele pode resolver o meu problema. E depois que eu resolver meu problema, estou nem aí para Jesus, dou uma banana para ele e sigo minha vida. Tem gente que está seguindo Jesus por isso. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que Jesus é muito mais do que tudo isso. Ele pode sim nos prosperar, Jesus pode sim conceder bênçãos para mim e para você, Jesus pode sim resolver o meu e o seu dilema, os nossos problemas, mas Jesus é muito mais do que tudo isso. Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus é o Rei dos reis. Jesus, meus irmãos, é o próprio Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é a luz do mundo, e se nós andarmos nele, nós não andaremos em trevas. Jesus é a água viva que sacia a nossa sede espiritual. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e que sacia a nossa fome espiritual. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E nós precisamos compreender isso. Não veja em Jesus alguém que vai só resolver o teu problema, teus problemas terrenos. Jesus quer te dar salvação. Jesus quer te dar perdão de pecados. Jesus quer te dar uma nova vida. Então, é diante desse fato que Jesus se volta para aquela multidão e diz no versículo 26, eu gostaria que você acompanhasse comigo, no versículo 26, Jesus vai dizer o seguinte para aquela multidão, e para nós também hoje: se alguém me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Ao meio da Revista Atualizada vai dizer: se alguém vem a mim e não aborrece, não aborrece. Logicamente, quando Jesus fala que se alguém vem a mim e não aborrece, ele não está ensinando que nós devemos aborrecer os nossos, que nós devemos odiar os nossos familiares e as pessoas que são importantes para a nossa vida. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Aborrecer aqui significa amar menos. Ou seja, meus irmãos, Jesus está ensinando que, embora o nosso amor pelos nossos seja grande, que o nosso amor por Ele deve ser um amor que vai além. Nosso amor por Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador deve ser maior ainda do que o amor que eu e você temos pelos nossos familiares, o amor que nós temos inclusive pela nossa própria vida. Nosso amor por Cristo deve exceder todos os amores desta vida. Ser discípulo de Jesus, meus irmãos, significa que Ele deve ter sempre a nossa primeira lealdade. Significa que nada, inclusive a nossa própria vida, nem ninguém, inclusive os nossos próprios familiares mais próximos e mais importantes, a quem nós tanto amamos, pode ser mais precioso, pode ser mais prioritário para nós do que o próprio Cristo. Ele deve estar em primeiro lugar, Ele deve ser o nosso primeiro amor, Ele deve ser o alvo da nossa maior paixão. Cristo deve ocupar o lugar central das nossas vidas. Nosso maior amor.
Nosso compromisso com Jesus, meus irmãos, exige de nós prioridade total. Nada pode se interpor, se colocar entre o discípulo e Jesus. Nada pode se interpor. Esse caminho precisa estar livre, para que nós possamos acessar a Cristo Jesus. Já viu quando um estrangeiro, ele nasceu numa nação, ele muda daquela nação, vai para um outro país, e ali ele começa a viver naquele país, ele toma tanto gosto para aquela nação que ele fala assim: eu quero me naturalizar, eu quero me tornar um cidadão desse país onde eu estou vivendo. Então, quando ele quer fazer isso, quando ele quer se naturalizar num outro país, o que ele precisa fazer? Ele precisa renunciar à sua lealdade ao seu país de origem, ao país onde ele nasceu, e depois jurar lealdade ao país que ele escolheu se naturalizar. Isso não significa que essa pessoa não goste mais do país onde ele nasceu. Ele pode gostar da sua casa onde ele nasceu, da sua família, do seu povo, mas significa, meus irmãos, que agora que ele está numa nova terra, ele diz que agora ele é leal para essa nova terra, esse povo onde ele está se naturalizando. Meus irmãos, semelhantemente nós também nos tornamos cidadãos de uma outra pátria, da pátria eterna, da pátria celestial. E ainda que nós amemos os nossos entes queridos dessa terra, o nosso compromisso incondicional deve ser com o Rei da terra, da eterna terra, da pátria celestial, que é Jesus Cristo. Nosso compromisso maior é com Ele, porque agora nós naturalizamos numa nova pátria, porque agora nós pertencemos a uma outra pátria que não é essa aqui, é a pátria eterna, é a pátria celestial. E o nosso compromisso maior é com Cristo Jesus, com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Meus irmãos, quando as reivindicações dos nossos familiares, dos nossos amigos entram em conflito com as reivindicações de Cristo Jesus, isso significa que nós devemos optar por agradar Jesus e não os nossos familiares. Aconteceu recentemente, num país do Oriente Médio, uma mulher chamada Jamila, na verdade esse não é o nome dela, é só um pseudonome, né, porque tem que proteger essa mulher, porque se colocar o nome verdadeiro ela pode ser perseguida por causa disso. Então essa mulher chamada Jamila, né, entre aspas, ela nasceu numa família síria. E nessa família ela aprendeu a adorar outros deuses, falsos deuses. Mas aconteceu que um dia Jamila teve um encontro com Cristo Jesus. Ela reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E desde quando ela teve esse encontro com Cristo Jesus, ela passou por perseguição e por desprezo da sua própria família, quem ela tanto amava. O cunhado dela falou para o marido dela matar ela. Ela aceitou Jesus, por que você não vai lá e mata ela? Outro dia, Jamila estava andando na rua, quando ela viu de longe a sua mãe, ela foi correndo, gritando: mãe, mãe, mãe. A mãe dela desprezou ela, fingiu que não ouviu ela, simplesmente pelo fato de que ela tinha tido um encontro com Cristo Jesus, ela tinha renunciado à antiga vida, para agora andar com Cristo Jesus nessa nova vida. Ela sabia, apesar de todo o desprezo que ela estava enfrentando, que o seu maior compromisso deveria ser com Cristo Jesus. Ela decidiu aborrecer, ou seja, ela decidiu amar menos os seus familiares a fim de que ela pudesse se tornar uma discípula verdadeira de Cristo Jesus. É um exemplo na prática. John Charles Riley vai dizer o seguinte: antes devemos escolher desagradar aqueles que amamos na terra do que desagradar aquele que morreu por nós na cruz. Antes devemos escolher desagradar aqueles que amamos na terra, ao invés de desagradar aquele que é Jesus Cristo, que um dia desceu de sua glória e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não merece ser desagradado por nós. Ele merece a nossa lealdade. E Jesus prossegue no texto, dizendo, mostrando àquela multidão e a nós também, o que ele espera dos seus discípulos. Leia comigo o versículo 27, por favor. Jesus vai dizer o seguinte: e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, nos dias de Jesus, uma das formas mais comuns de se executar um criminoso, uma pessoa que estava sendo condenada, era a crucificação. Jesus morreu como criminoso sem ser sendo um perfeito homem.
Mas Jesus não foi o único que foi crucificado na história da humanidade. No tempo de Jesus existiram muitos outros que morreram crucificados. E quando alguém ele ia a julgamento, ele ia ser julgado se ele deveria ser livre ou condenado, ele recebia a condenação como sentença, ele tinha que receber naquele lugar ali uma cruz. Ele pegava uma cruz naquele lugar e deveria sair arrastando, carregando aquela cruz nos seus ombros até o lugar onde ele seria pregado, onde ele seria executado. Então ele saía do tribunal onde havia sido julgado, carregando a sua cruz, percorrendo toda a cidade. E quando os cidadãos daquela cidade olhavam, viam aquele homem carregando, ou aquela mulher carregando aquela cruz, eles sabiam o que aquilo significava. Eles pensavam, eis aí, um homem ou uma mulher morto. Alguém que já morreu. Ele está prestes a ser executado lá na cruz. Ele vai ser pregado numa cruz. Ele vai ser morto, torturado, crucificado, executado numa cruz. Ele só está anunciando para todo mundo ver que ele vai morrer crucificado. Ele sai tomando, carregando a sua cruz pela cidade. Quando Jesus fala isso aqui para nós, meus irmãos, que nós precisamos tomar a nossa cruz, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Está querendo dizer que nós precisamos anunciar para esse mundo que nós morremos. Que nós morremos para nós mesmos. Que nós morremos para os prazeres dessa vida. Que nós morremos para o pecado. Que nós morremos para o mundo e para o diabo. E agora nós vivemos unicamente, exclusivamente para Ele. Então quando Jesus fala, olha, eu quero que você tome a sua cruz, Ele está pedindo, eu quero que você anuncie para o mundo todo que você morreu para todas as coisas e você vive unicamente, exclusivamente para mim. Ele prossegue dizendo, tomar a sua cruz e me seguir. E me seguir. Meus irmãos, seguir Jesus é copiar Ele. É andar como Ele andou. É viver como Ele viveu. É perdoar como Ele perdoou. É amar como Ele amou. É ajudar como Ele ajudou. É exatamente ser um cristão, um pequeno Cristo. É imitar a Ele em tudo. Em todas as coisas que nós vamos fazendo na nossa vida, em todos os relacionamentos. Fala assim, eu quero viver exatamente como Jesus viveria se Ele estivesse aqui no meu lugar. Tem um livro muito interessante, eu já citei ele aqui na igreja, chama Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Um autor chamado Charles Sheldon. Esse livro vai narrar, vai contar uma história de uma cidade inteira que se propôs a fazer algo. A sempre, antes de tomar uma decisão, tomar uma atitude, falar uma palavra, eles pensavam e respondiam no seu coração a seguinte pergunta: no meu lugar, em meus passos aqui, o que Jesus faria? Respondendo essa pergunta, eles faziam exatamente de acordo com essa resposta. Já pensou? Se antes de você tomar uma decisão na tua vida, você perguntasse nessa decisão, o que Jesus iria fazer? Antes de falar uma palavra para alguém, uma palavra impensada, uma palavra que pode machucar, que pode ferir alguém, você se perguntasse, o que Jesus falaria para essa pessoa? Antes de fazer qualquer tipo de negócio, seja um negócio secular, seja uma coisa de trabalho, você perguntasse, o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Meus irmãos, isso é seguir Jesus. É fazer exatamente como Jesus faria se Ele estivesse no nosso lugar. Andar com Cristo. Seguir a Jesus. É o que Ele pede de nós. É o que Ele pede para que nós façamos. É então nesse contexto, meus irmãos, que Jesus, Ele conta duas parábolas para demonstrar a necessidade de se calcular o preço do discipulado. Ele está falando, olha, vocês precisam calcular. Ver se vocês têm condições de pagar o preço de ser um discípulo meu. Jesus não queria enganar ninguém. Ele explica que para segui-lo havia um preço a ser pago. E depois que ele explica o preço que tem que ser pago, ele nos convida, meus irmãos, a ver se nós temos condições de pagar o preço e ir após ele. Ele não vai nos enganar só lá na frente que ele vai contar o preço. Ele conta antes de nós começarmos a seguir. E fala, e aí, você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço de me seguir? De ir comigo até o fim? E aí ele conta a primeira parábola, versículo 28 ao 30. Leia comigo, por favor. Diz assim, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la,
Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Jesus diz aqui, meus irmãos, na sua ilustração, na sua parábola, que existe um homem planejando construir uma torre. Que torre que é essa? Pode ser que seja uma torre de vigia para as plantações dele, ou pode ser então que seja até uma torre de armazenamento para suas próprias produções. A gente não sabe. Mas seja como for, Jesus, meus irmãos, diz que esse homem, antes de iniciar a construção, ele deve parar tudo. Ele deve sentar, colocar tudo na ponta do lápis, fazer o cálculo e ver se ele estaria disposto, se ele teria condições de gastar para poder construir aquela torre, se ele teria condições de pagar para construir aquela torre que ele estava planejando. Porque se ele começasse a construir aquela torre, se ele iniciasse a construção daquela torre, lançando os alicerces, e depois de lançar os alicerces ele percebesse que ele não tinha recurso para terminar aquela torre, ele viria a ser motivo de chacota. As pessoas iriam rir dele, as pessoas iriam zombar dele pela infantilidade, pela estutícia dele de tomar uma decisão, de iniciar uma coisa que ele não tinha capacidade e condições de levar a cabo, de levar até o fim. E o que Jesus está querendo então dizer com essa ilustração? Jesus está dizendo, meus irmãos, para mim e para você, o seguinte, que antes que alguém decida de fato segui-lo, ele precisa compreender que ser discípulo de Jesus não é um mar de rosas. Ser discípulo de Jesus não é uma coisa fácil. Ser discípulo de Jesus envolve dor, envolve sofrimento, há um preço a ser pago, é difícil de caminhar com Cristo Jesus, é isso que ele está mostrando para nós. Há um preço, e um preço que não é pouco, um preço que não é baixo, um preço que é alto e que precisa ser pago para que nós possamos caminhar com Cristo Jesus. Mateus 7,14, Jesus vai dizer: mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos os que o encontram. Olha o que Jesus está falando, que o caminho que conduz à vida, o caminho do discipulado, o caminho de ser um discípulo de Jesus é um caminho que é estreito. Não é fácil de você percorrer esse caminho, um caminho largo é fácil de você andar nele, mas quando é um caminho estreito, você vai andando, você vai esbarrando, batendo com os ombros nas paredes, às vezes você vai ralando tudo, e você chega no final daquele caminho, e talvez você está todo ensanguentado, porque foi difícil você percorrer por lá. Jesus está dizendo, o caminho é estreito. Você quer ser meu discípulo? Mas o caminho é um caminho difícil, é um caminho estreito para que você possa percorrer. Lucas 13, 24, Jesus vai dizer: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Esforcem-se, perceba, seguir Jesus envolve esforço da nossa parte. Nós precisamos nos esforçar, meus irmãos, para deixar o amor natural do pecador pelo pecado. Eu e você somos pecadores e por natureza própria nós temos um amor pelo pecado, nós temos um prazer pelo pecado, por fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. E Jesus está dizendo, olha, vocês precisam esforçar para abandonar esse amor pelo pecado. É preciso nos esforçar, meus irmãos, para vencer a oposição do mundo, para vencer a oposição do diabo, porque a partir do momento que nós nos propomos a seguir Jesus, a ser um discípulo de Jesus, o diabo vai se opor fortemente, o mundo vai se opor fortemente, e é preciso nos esforçar para conseguir ir até o fim. Esforço. Não tem nada fácil. Não tem nada fácil. Seguir Jesus envolve esforço. O próprio Jesus também vai dizer em João 16:33, aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Você quer me seguir, você vai passar por aflições, por dificuldades. Eu acho isso maravilhoso, meus irmãos. Jesus nunca nos enganou. Jesus nunca disse para mim, para você, venha e vai ser tudo bom. Venha, você não vai ter dificuldades. Venha me seguir, você não vai ter problema nenhum na sua vida. Jesus nunca disse isso. Ele está dizendo que vocês vão ter aflições, vocês vão passar por dificuldades, mas tenham bom ânimo, animem-se, pois eu venci o mundo e da mesma forma que eu venci, vocês também vencerão. É o que Jesus está dizendo para nós. Meus irmãos, tornar-se seguidor de Jesus não é sinônimo de prosperidade, tornar-se seguidor de Jesus não é sinônimo de isenção de problemas. Tornar-se seguidor de Jesus não é garantia de sucesso em tudo que você vai fazer na tua vida, não quer dizer nada disso.
Jesus não veio para nos dar essas coisas, Jesus veio para me dar e para te dar a salvação. É por isso que Cristo veio. Não é para te dar prosperidade, não é para te dar bens materiais. Ele veio para te salvar do pecado e para te dar a vida eterna. Há inclusive algumas pessoas que vão argumentar que elas começaram a seguir Jesus Cristo e desde que elas tomaram essa decisão, tudo na vida delas piorou. Tudo ficou mais difícil. E de fato isso acontece mesmo. Às vezes, meus irmãos, por seguir a Cristo, a gente tem que perder amigos. Por seguir a Cristo, nós temos que nos tornar alvo de zombações. Por seguir a Cristo, nós temos que ser rejeitados pelas pessoas e pelo mundo. Por seguir a Cristo, nós temos que abrir mão de velhas práticas das quais nós éramos apaixonados antes, mas agora nós temos que renunciar isso com todas as nossas forças, porque nós estamos seguindo um novo caminho agora, que é com Cristo Jesus. Heil vai dizer o seguinte: ser um cristão nominal e ir à igreja é algo barato e fácil, mas ouvir a voz de Cristo, segui-lo, crer nele, confessá-lo, tudo isso exige muita renúncia. Custa nossa justiça própria, nossos pecados, nossa tranquilidade, nosso mundanismo. Tudo precisa ser abandonado. Se você quiser ser um cristão nominal, só de fachada, só de nome, vindo na igreja só domingo após domingo, isso é barato. Você não tem que pagar muito por isso, não. Mas se você quiser ser um discípulo verdadeiro, ouvir a voz de Jesus, renunciar tudo quanto você tem para segui-lo, aí o preço vai ser bem mais alto. E é esse o discípulo verdadeiro. E é esse o tipo de discípulo que Jesus Cristo procura entre nós aqui. É esse o tipo de discípulo que Jesus olha para esta igreja, olha para cada um desses bancos e para o meu coração também, e procura isso em cada um de nós, um discípulo verdadeiro, disposto a ouvir a voz dele e seguir verdadeiramente a sua vontade. Vale a pena, meus irmãos, pagar o preço que for, enfrentar o problema que for, em troca da maior dádiva de todas nesse mundo, que é a dádiva de ter Cristo Jesus em nosso coração. Todas as outras coisas parecem pequenas demais, todas as outras coisas parecem baratas demais, perto da grande maravilha que é ter Jesus Cristo em nossa vida. Mas tristemente hoje existem muitas pessoas que não calculam o preço de seguir a Jesus Cristo. Tem uma estatística que diz que para cada cristão que está dentro de uma igreja hoje, existe um cristão que está desviado. Uma estatística real, verdadeira, no Brasil. Se nós somos 40 milhões de cristãos, isso significa que existe pelo menos 40 milhões de desviados hoje. Ou seja, gente que começou a seguir a Jesus, mas que não fez o cálculo. Achou que dava conta e não deu. São pessoas que até começam, mas que não vão até o fim. Lembra de Judas? Judas caminhou com Jesus 3 anos, viu sinais e maravilhas, ouviu o maior mestre de todos, caminhou com o próprio Cristo, mas chegou ao final dos 3 anos e traiu Jesus Cristo, abandonou. Demas, Paulo vai dizer que Demas era um homem que andava com Paulo, era um discípulo de Paulo. Imagina só, se você é um discípulo de Paulo, ouviu os ensinamentos de Paulo, o maior cristão de todos os tempos. Mas Paulo diz assim, que Demas, amando o presente século, abandonou. Abandonou não só Paulo, mas abandonou Jesus, abandonou o evangelho, abandonou tudo. Começou, mas não fez as contas e parou no meio do caminho. Meus irmãos, que Deus nos livre, em nome de Jesus, que Deus nos livre de ser esses que vão começar e vão parar no meio do caminho. Que nós possamos ir até o fim. E até o fim. Estarmos dispostos a pagar o preço que for preciso, que for necessário, para ser um discípulo verdadeiro. Jesus, então, depois ele conta a segunda parábola, versículo 31 e 32. Ele diz assim: ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe.
Meus irmãos, essas duas parábolas aqui, elas parecem ser muito semelhantes, só que elas possuem algumas questões diferentes. Na primeira parábola que a gente acabou de falar, o homem ele estava livre para agir ou para não agir. Ou seja, ele estava livre para construir a torre ou então para deixar de construir a torre. Ele poderia escolher, tinha liberdade de fazer a escolha dele. Mas nessa segunda parábola, o rei aqui, ele tem que tomar uma decisão. Ele não pode não tomar uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão. Ele está prestes a ser atacado por um poderoso rei que está vindo contra ele. Tem um rei vindo contra ele com 20 mil homens, com 20 mil soldados. E ele só tem 10 mil. Só 10 mil, a metade do que o rei está vindo atacar. Então ele tem que tomar uma decisão. A primeira decisão que ele pode tomar, tentar lutar contra aquele rei que vem contra ele com 20 mil soldados. E isso implicaria, logicamente, numa derrota vergonhosa. Ou então, a segunda decisão que ele poderia tomar, que era negociar, fazer um acordo de paz com aquele rei que estava vindo atacar a ele. Logicamente, a decisão mais sensata, mais lógica, seria esse primeiro rei se submeter ao rei mais poderoso e atender às imposições que o rei colocasse. Porque para fazer um acordo de paz, logicamente, aquele rei ia pedir alguma coisa. Ele ia colocar algumas imposições as quais aquele rei menos poderoso teria que aceitar. Na primeira parábola, meus irmãos, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: calcule se você tem condições de pagar o preço de me seguir. E na segunda parábola, Jesus está dizendo o seguinte: calcule se você tem condições de pagar o preço de recusar as minhas condições. Calcule se você tem condições de pagar o preço de recusar as minhas condições. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus está mostrando aqui que terrível coisa é nós lutarmos contra Deus. Terrível coisa é nós não aceitarmos ser discípulos de Jesus. Jesus está dizendo aqui que há um preço muito grande a ser pago caso nós queiramos ser discípulos dele. Mas o preço é maior ainda, quando nós decidirmos não ser um discípulo dele. É isso que Jesus está dizendo aqui nessa parábola. Se nós se recusarmos a ser discípulo de Jesus, é nós tentarmos lutar contra Deus, contra um rei que é muito mais poderoso do que nós e que nós não temos as mínimas condições de lutar, de bater de frente contra ele. Certamente seremos derrotados pelo nosso Deus. Ser discípulo verdadeiro de Jesus implica em buscar a paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Lembra de Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso significa que nós estávamos em guerra com Deus. Mas agora, por meio de Jesus Cristo, há uma possibilidade de fazermos uma paz com Deus. Fazer as pazes com Deus. Mas para isso, é necessário aceitar as imposições do rei, para que nós possamos estar em paz com ele. Romanos 8:31, um texto muito bonito. Diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? A melhor coisa nesse mundo, meus irmãos, é estarmos do lado de Deus. Porque ninguém é maior do que Deus, ninguém é mais poderoso do que Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas já pensou em inverter esse versículo? Já pensou em inverter esse versículo? Ou seja, se Deus é contra nós, quem será por nós? Imagina só se você decide então não ser um discípulo de Jesus e declarar então guerra com Deus. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Estamos perdidos. Estamos perdidos. O preço de não ser um discípulo de Jesus é maior ainda do que um preço de ser discípulo verdadeiro de Cristo Jesus. A melhor decisão, meus irmãos, que nós podemos tomar na nossa vida é buscar a paz com Deus, é aceitar os termos que Deus estabelece para nós, para a gente viver com Ele, para a gente ser um discípulo dEle. Isso significa, meus irmãos, que nós devemos dar a Deus o devido lugar que Ele merece. Significa que nós devemos segui-lo de verdade, significa que nós devemos viver unicamente, exclusivamente para a sua glória e para o seu louvor.
E Jesus conclui esse trecho no versículo 33. Leia comigo novamente. Ele vai dizer, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Meus irmãos, Jesus vem a mim e vem a você, e Ele nos convida a avaliar se nós temos condições de pagar o preço de ser um verdadeiro discípulo dele. Ele convida a gente a fazer as contas. E Ele bota o preço. O preço é tudo. Você quer ser meu discípulo? Isso vai te custar. Vai te custar tudo. Você quer ser meu discípulo? Vai te custar tudo, tudo na tua vida. Jesus aqui, meus irmãos, não está tentando nos desencorajar do discipulado. Tentando falar assim, olha, não seja meu discípulo não, porque você vai ter sofrimento demais, você vai ter que pagar um preço alto demais. O que Jesus está fazendo aqui é simplesmente se certificando de que os seus seguidores serão verdadeiramente fiéis, que os seus seguidores estarão dispostos verdadeiramente de ir até o fim, que não vão parar no meio do caminho. A última coisa que Jesus quer é alguém que vai falar para ele, eu vou te seguir, mas chega ali na frente e para. Jesus quer alguém que vai até o fim da sua vida, andando, caminhando com ele. Meus irmãos, Jesus nos pede devoção de todo o coração. Jesus nos pede uma lealdade a toda prova. Jesus pede para mim e para você uma negação completa de nós mesmos, do nosso tempo, do nosso dinheiro, das nossas posses terrenas. Tem que estar tudo entregue, rendido ao dispor dele. Uma entrega total, completa. Nossa vida precisa estar totalmente à disposição de Cristo. E aqui eu queria encerrar com uma pergunta. Você acha que esse sacrifício que Jesus nos pede é grande demais? Você acha que esse sacrifício é grande demais? Eu gostaria de falar para você, compare com o sacrifício que ele fez por nós. Jesus um dia estava lá na glória. Ele decidiu se despedir de toda a sua glória, de toda a sua riqueza eterna, vir a esse mundo, se tornar como um de nós, se humilhou, subiu numa cruz, morreu a nossa morte, recebeu sobre si a ira de Deus que deveria ser despejada sobre mim, sobre você, foi despejada sobre ele. Ele sofreu. O peso do pecado meu e seu foi despejado sobre Cristo. Ele sangrou, o corpo dele foi moído, foi dilacerado na cruz do Calvário, o sangue dele jorrou naquela cruz. E agora, por meio dele, nós podemos ter vida eterna, certeza e salvação. Nós somos livres de um inferno de fogo eterno, para viver na nossa eternidade juntamente com Cristo Jesus e com nosso Pai. E agora eu te pergunto, você acha que o preço que Jesus pede para nós é grande demais, comparado àquilo que Ele fez por nós? É nada. Vale a pena. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena ser um discípulo dele verdadeiro. Que Ele nos ajude. Que Ele nos ajude a caminhar com Ele. E não parar pelo caminho. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. Queria falar para você, fale com Jesus nesse momento. Peça forças a Ele, para você não parar no meio do caminho, mas para você ir até o fim. Fala para Jesus, eu quero estar disposto a pagar o preço. Eu não quero ser um Judas, não quero ser um Demas, mas eu quero ir até o fim com o Senhor. Quero ser como o apóstolo Paulo, que chegou ao final da sua vida e disse, eu lutei o bom combate. Eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé. E agora a coroa da justiça me está aguardando, me está reservada. Fale agora com Jesus no seu coração.
Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor nessa noite. Nós não queremos ser mais um daquela multidão que está simplesmente interessado no Senhor, mas não comprometido. Nós queremos ser um discípulo verdadeiro. Um discípulo que está disposto a tomar a cruz, de seguir e ir até o fim. Sabemos, Jesus, que a estrada é estreita. Sabemos, Jesus, que nós só podemos caminhar por essa estrada nos esforçando, ralando, muitas vezes nos machucando. O Senhor mesmo disse que nessa vida nós teríamos muitas aflições, mas o Senhor também disse que era para nós nos animarmos, porque o Senhor venceu o mundo, e da mesma forma que o Senhor venceu, pela Tua graça, pelo Teu poder, nós também poderíamos vencer. Que nós possamos estar dispostos, Jesus, a pagar o preço de ser um discípulo Teu de verdade. Por mais alto que esse preço possa parecer, mas nós queremos pagar. Nós pedimos ao Senhor graça, pedimos ao Senhor força para isso. Não deixe que sejamos como Judas, como Demas, e venhamos parar no meio do caminho, mas que nós possamos ser como Paulo, e ir até o fim. Senhor amado, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas. Sabemos também que não temos a menor condição, Senhor Jesus, de bater de frente com Deus, que é o Rei dos Reis, que é o Deus Todo-Poderoso. Por isso nós queremos, mediante o Senhor Jesus, ter paz com Deus. Perdoa os nossos pecados. E nós humildemente nós nos submetemos a Ti, nós nos rendemos ao Senhor e queremos te dizer, nós aceitamos todas as imposições que o Senhor colocar para nós, Jesus. Nós queremos viver a Tua vontade. Nós queremos renunciar tudo quanto for preciso, tudo quanto for necessário para seguir ao Senhor e ir até o fim. Abençoa a Tua igreja aqui neste lugar, Senhor Deus. Cuida do Teu povo e nos fortalece, Pai. Nos fortalece para que nós possamos ser uma igreja viva, para que nós possamos, Senhor Deus, ser discípulos verdadeiros, que exalam o Teu bom perfume, que radiam, que brilham a Tua luz aqui nessa terra. Usa-nos, Jesus, para a Tua glória. Fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja e ajuda-nos a ser verdadeiramente comprometidos contigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.